Plano de leitura bíblica, dia 8 de maio, 2 Samuel 13 a 16. O crime de Amnon. Aconteceu depois disso que Amnon, filho de Davi, se enamorou de Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi, que era muito bela. Amnon se consumia de tal modo por Tamar, sua irmã, a ponto de ficar doente, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível fazer-lhe o que quer que fosse. Ora, Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Osama, irmão de Davi, o qual era muito sagaz. Disse ele a Amnon: Por que, ó príncipe, estás tão abatido todas as manhãs? Não queres me dizer? É que amo Tamar, respondeu Amnon, irmã de meu irmão Absalão. Jonadab disse-lhe: Deita em tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier ver-te, tu lhe dirás: Permite que Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante de mim, a fim de que eu coma iguarias preparadas por sua mão. Amnon deitou-se e fingiu que estava enfermo. Quando o rei veio visitá-lo, ele disse-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha preparar à minha vista pastéisinhos para que eu coma de sua mão. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vai à casa de teu irmão Amnon e prepara-lhe sua refeição. Tamar foi ter com seu irmão Amnon, que estava deitado. Tomou farinha, amassou e fez os pastéis à sua vista. Depois de tê-los cozido, tomou a panela e despejou-a diante dele. Mas Amnon não quis comer e disse: Manda sair todos daqui. E retiraram-se todos os que estavam junto dele. Amnon disse então a Tamar: Traze o prato no meu quarto, para que eu coma de tua mão. Tamar tomou os pastéis que fizera e levou-os ao seu irmão no quarto. E quando ela os oferecia a Amnon para que comesse, este segurou-a, dizendo: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Não, meu irmão, disse-lhe ela, não me violentes. Não se faz uma tal coisa em Israel. Não cometas semelhante infâmia. Aonde levaria eu o meu opróbrio? E tu serias olhado como um ímpio em Israel. É melhor que fales ao rei. Ele não recusará dar-me a ti. Mas ele não quis dar-lhe ouvidos. E, como era mais forte que ela, violentou-a e se deitou com ela. E logo a seguir, Amnon foi tomado de profunda aversão por ela, mais violenta do que o amor que antes tivera. Levanta-te, disse-lhe ele, e vai-te. Não, meu irmão, respondeu ela, o ultraje que me farias, expulsando-me, seria ainda mais grave do que o que acabas de fazer. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamou o seu servo e disse-lhe: Põe fora daqui esta moça que está me importunando e fecha a porta atrás dela. Ela trazia um vestido comprido como se vestiam outrora as donzelas filhas do rei. O servo expulsou-a, fechando a porta atrás dela. Tamar derramou então cinza sobre a cabeça, rasgou seu longo vestido e, pondo a mão sobre a cabeça, afastou-se gritando. Seu irmão Absalão disse-lhe: Esteve realmente contigo Amnon, teu irmão? Por agora cala-te, minha irmã. Ele é teu irmão, não penses mais nisso. E Tamar permaneceu consternada na casa de seu irmão Absalão. O rei Davi soube de tudo o que tinha se passado e inflamou-se com violência sua cólera, mas não quis afligir seu filho. Amnon, pois, o amava por ser seu primogênito. Quanto a Absalão, este não disse a Amnon uma só palavra, nem boa nem má, porque o odiava por ter ele violentado sua irmã Tamar. Vingança de Absalão. Passados 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Veio ter com o rei e disse-lhes: Eis que se tosquiam as ovelhas de teu servo. Venha, pois, o rei com os seus familiares à casa de teu servo. O rei disse-lhe: Não, meu filho, não iremos todos para não te sermos pesados. Malgrado instâncias de Absalão. O rei não quis ir e o abençoou. Absalão replicou:
Se tu não vens, deixa ao menos que venha conosco o meu irmão Aminon. Porque, disse Davi, iria ele contigo? Mas Absalão tanto insistiu que Davi deixou partir com ele Aminon e todos os filhos do rei. E Absalão organizou um banquete real. Ora, Absalão dera aos seus criados a seguinte ordem: ouvi, quando Aminon tiver o coração alegre por causa do vinho, e eu vos disser, feri Amon, então vós o matareis. Não tenhais medo, porque sou eu quem vô-lo ordena. Coragem e sede, homens fortes. Os servos de Absalão fizeram a Aminon conforme o seu senhor lhes ordenara. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram em suas mulas e fugiram. Estavam ainda a caminho quando chegou ao rei o boato que dizia: Absalão feriu todos os príncipes, nenhum se salvou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes e prostrou-se por terra. Todos os que o rodeavam rasgavam também suas vestes. Mas Jonadab, filho de Osama, irmão de Davi, tomou a palavra. Não pense o rei, meu senhor, que foram assassinados todos os jovens. Só Aminon morreu, porque Absalão decidira matá-lo, desde o dia em que ele violentou sua irmã Tamar. Não acredite o rei, meu senhor, que morreram todos os príncipes. Só Aminon pereceu, e seus outros irmãos estão vivos. Entretanto, Absalão fugira. A sentinela, levantando os olhos, viu uma grande tropa que descia do declive do caminho de Oronaim e veio anunciar ao rei. Vi homens que vinham pelo caminho de Oronaim, no flanco da montanha. Jonadab disse ao rei: são os príncipes que chegam. É bem como tinha dito o teu servo. Falava ele ainda quando entraram os filhos do rei e puseram-se a chorar. Então o rei e todos os seus derramaram abundantes lágrimas. Quanto a Absalão, fugira para junto de Tolmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. Enquanto isso, Davi continuava de luto pelo filho. E Absalão permaneceu 3 anos em Gessur, para onde fugira. O ânimo do rei cessou de irritar-se contra Absalão, tendo-o consolado da perda de Aminon. Joabe, filho de Sárvia, percebendo que o coração do rei se voltava de novo para Absalão, mandou vir de Tícoa uma mulher habilidosa e disse-lhe: põe-te de luto, toma vestes de luto e não te unjas, para pareceres uma mulher que chora com um morto há muito tempo. Virás então ter com o rei e lhe falarás assim. E Joabe sugeriu-lhe o que ela devia dizer. A mulher veio, pois, a Tícoa, apresentou-se ao rei, lançou-se por terra e prostrando-se disse: salva-me, ó rei, salva-me. O rei disse-lhes: que tens? Ai de mim, disse ela, sou uma viúva, meu marido morreu. Tua serva tinha 2 filhos, brigaram no campo e não havendo quem os separasse, um deles feriu o outro e matou-o. E eis que agora se levanta contra mim a tua serva toda a família, dizendo-lhe: dá-nos o fratricida, para matarmos em castigo do sangue do irmão, e que ele matou e exterminaremos o herdeiro. Querem assim apagar a última brasa que me resta, de modo que não se conserve de meu marido nem nome nem posteridade na terra. O rei disse à mulher: volta para a tua casa, tomareis providência ao teu respeito. Mas a mulher de Tícoa disse ao rei: sobre mim e não sobre a casa de meu pai, que recai a culpa. O rei e o seu trono serão inocentes. O rei disse-lhes: se alguém te ameaçar, traze-o à minha presença, e ele não te incomodará mais. Ela juntou: queira o rei lembrar-se do Senhor, seu Deus, para que o vingador do sangue não agrave a desgraça, matando meu filho. Pela vida de Deus, disse ele, não cairá um só cabelo da cabeça de teu filho. A mulher então disse: permite que a tua serva diga uma palavra ao rei, meu senhor. Meu senhor, fala. Porque, pois, pensas fazer o mesmo contra o povo do Senhor, pronunciando esta sentença? O rei se confessa culpado pelo fato de não se lembrar daquele que desterrou. Quando morremos, somos como a água, que não mais se pode recolher.
Uma vez derramada por terra, Deus não fez voltar uma alma. Cuide, pois, o rei, que o banido não fique mais exilado longe dele. Se eu vim falar desse assunto ao rei, foi porque o povo me aterrou. A tua serva disse: falarei com o rei, e talvez ele faça o que eu lhe pedir. Sim, o rei me ouvirá e me livrará da mão do homem que procura excluir-nos, a mim e ao meu filho, da herança do Senhor. Que o rei, ajuntou ela, se digne pronunciar uma palavra de paz, porque o rei meu senhor é como um anjo de Deus para discernir o bem do mal. Que o Senhor teu Deus seja contigo. O rei disse à mulher: não me escondas nada do que te vou perguntar. A mulher respondeu: que o rei, meu senhor, fale. Não anda a mão de Joabe contigo em tudo isso? Por tua vida, respondeu-lhe ela, não se pode desviar para nenhum lado. O que o rei acaba de dizer. Sim, foi o teu servo Joabe quem me deu instruções e sugeriu à tua serva tudo o que ela disse. Foi para dar a esse assunto uma nova feição que Joabe fez isso. Porém, tu, ó rei, meu senhor, és tão sábio como um anjo de Deus para saber tudo o que se passa na terra. O rei disse a Joabe: a coisa está decidida. Vai, traze o jovem Absalão. Joabe prostou-se com o rosto por terra e abençoou o rei, dizendo: agora o teu servo reconhece que ganhou o teu favor, ó rei, meu senhor, pois que o rei cumpriu o desejo de seu servo. Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão para Jerusalém. Mas o rei disse: que ele vá para a sua casa, pois não será admitido à minha presença. Absalão retirou-se para a sua casa e não se apresentou diante do rei. Não havia em todo Israel homem mais belo que Absalão, e que fosse tão admirado como ele. Da cabeça aos pés não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, o que fazia a cada ano, porque sua cabeleira se tornava por demais pesada. O peso deste era de 200 siclos, pelo peso real. Nasceram-lhe 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que era de grande beleza. Absalão permaneceu em Jerusalém 2 anos antes de ser admitido à presença do rei. Mandou chamar Joabe para mandá-lo ao rei, mas ele não quis vir. Chamou-o uma segunda vez e ele recusou-se de novo. Disse então Absalão aos seus servos: vede, o campo de Joabe ao lado do meu, semeando de cevada? Ide e lançai-lhe fogo. Os servos de Absalão incendiaram o campo. Os servos de Joabe foram ter com ele, rasgadas as suas vestes, e disseram-lhe: os homens de Absalão incendiaram o teu campo. Joabe foi então à casa de Absalão e disse: por que incendiaram os teus homens o meu campo? Absalão respondeu: eu te mandei chamar dizendo: vem, pois, quero enviar-te ao rei para dizer-lhe: por que vim eu de Gessur? Seria melhor ter ficado lá. Quero ser admitido à presença do rei. Se sou culpado, que me matem. Joabe foi ter com o rei e contou-lhe tudo. Absalão foi chamado, entrou na presença do rei e prostrou-se diante dele com o rosto por terra. E o rei o beijou. Conjuração de Absalão. Depois disso, Absalão adquiriu para si um carro, cavalos e 50 homens para o escoltarem. Colocava-se desde cedo à beira do caminho, junto à grande porta, e interpelava todos os que vinham procurar o rei para um julgamento, dizendo: de que cidade és tu? O outro respondia: teu servo é de tal tribo de Israel. Vê, dizia-lhe Absalão, a tua causa é boa, a tua causa é boa e justa, mas não há ninguém para te ouvir da parte do rei. E Absalão ajuntava: ó, quem me dera ser juiz desta terra? Todo o que tivesse um processo ou uma questão e viesse ter comigo, eu lhe faria justiça. E se alguém se aproximava para se prostrar diante dele, estendia a mão, detinha-o e beijava-o. Assim
Absalão com todos os israelitas que vinham procurar o rei para qualquer julgamento, e desse modo conquistou os corações dos israelitas. 4 anos se passaram. Absalão disse ao rei: Deixa-me ir a Hebrom para cumprir ali uma promessa que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gessur, fez este voto: Se o Senhor me conduzir a Jerusalém, irei prestar-lhe culto em Hebrom. Vai em paz, disse-lhe o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos a todas as tribos de Israel com esta mensagem: Quando ouvirdes o som da trombeta, dizei: Absalão é rei em Hebrom. Ora, tinham partido de Jerusalém com Absalão 200 homens convidados por ele, que o seguiam com simplicidade de coração, sem de nada suspeitar. Enquanto oferecia os sacrifícios, Absalão mandou chamar também Aquitofel, Gilonita, conselheiro de Davi, sua cidade de Gilo. E assim a conjuração se fortificava e se tornava cada vez mais numerosa em torno de Absalão. Fuga de Davi. Vieram então anunciar a Davi: Os israelitas aderem a Absalão. Davi disse então a todos os que estavam com ele em Jerusalém: Vamos, fujamos, porque não podemos de outro modo escapar a Absalão. Apressai-vos e parti. Não suceda que ele nos surpreenda e de repente e nos inflige a ruína, passando a cidade a fio da espada. Os servos do rei disseram-lhe: Faça-se como ordenar o rei, meu senhor, somos teus servos. O rei partiu a pé com toda a sua família, mas deixou 10 concubinas para guardar o palácio. O rei saiu, pois, a pé com todos os seus servos e se detiveram na última casa. Todo o seu exército desfilava ao seu lado, os cereteus, os feleteus e todos os geteus, em número de 600 homens que o tinham seguido desde Gate. Todos marchavam diante do rei. O rei disse a Etai o geteu: Por que vens também tu conosco? Volta e fica com o novo rei, pois és um estrangeiro e mesmo um exilado de tua terra. Chegastes ontem e hoje vou fazer que andes errante conosco, não sabendo eu mesmo aonde vou? Volta, toma os teus contigo, e que o Senhor seja misericordioso e fiel para contigo. Mas Etai respondeu ao rei: Pela vida do Senhor e pela vida do rei, meu senhor, onde estiver o meu senhor e rei, lá estará também o teu servo, tanto para a morte como para a vida. Está bem, disse Davi, passa. E Etai o geteu desfilou com todos os seus homens e com toda a sua comitiva. E estando o rei junto do Cedron, enquanto desfilava o povo diante dele, tomando o caminho da oliveira do deserto, toda a terra chorava em alta voz. Veio também Sadoc com todos os seus levitas, trazendo a arca da aliança de Deus. Depuseram-na enquanto Abiatar subia, e até que tivesse passado todo o povo que tinha saído da cidade. Disse então o rei a Sadoc: Reconduza a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me reconduzirá e me fará revê-la, bem como o lugar de sua habitação. Mas se disser que não quer mais saber de mim, eis-me aqui, faça de mim o que lhe aprouver. O rei disse ainda a Sadoc: Vede, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade com Aquimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Eu vou arrastar-me pelas campinas do deserto, esperando que me mandeis notícias. Sadoc e Abiatar reconduziram, pois, a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Davi subiu chorando o monte das oliveiras, cabeça coberta e descalço. Todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Foi anunciado a Davi que Aquitofel estava também entre os conjurados de Absalão. Davi disse: Fazei que se frustrem, ó Senhor meu Deus, os desígnios de Aquitofel. Ora, chegando Davi ao cume do monte, no lugar onde se adorava Deus, veio-lhe ao encontro Cusai, o Araquita,
com a túnica em farrapos e a cabeça coberta de pó. Davi disse-lhes: Se vieres comigo, serás um peso para mim. Mas se voltares à cidade e disseres a Absalão: Eu quero ser, ó rei, teu servo, como fui outrora servo de teu pai, doravante sirvo a ti. Então desconcertarás a meu favor o desígnio de Actofel. Terás lá contigo os sacerdotes de Sadoc e Abiatar, a quem comunicarás tudo o que souberes no palácio real. Com eles estão seus 2 filhos, Aquimaás, filho de Sadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. Por eles me transmitireis tudo o que ouvirdes. E Cusai, amigo de Davi, voltou para a cidade no momento em que Absalão fazia a sua entrada em Jerusalém. Intrigas de Siba e ultrajes de Semei. Tendo Davi avançado um pouco além do cume, viu que lhe vinha ao encontro Siba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos selados e carregados de 200 pães, 100 cachos de uvas secas, 100 frutos maduros e um odre de vinho. O rei disse-lhe: Que tens aí? Os jumentos, respondeu Siba, devem servir à família do rei, para que os montes, os pães e os frutos servirão de comida para os teus servos. O vinho será para aqueles que se fatigarem no deserto. O rei perguntou: Mas onde está o filho de teu senhor? Ficou em Jerusalém, respondeu Siba, alegando que agora a casa de Israel lhe devolveria o reino de seu pai. O rei disse a Siba: Tudo o que possuía Mefibosete te pertence doravante. Eu me inclino diante de ti, respondeu ele. Conserva-me a tua graça, ó rei e meu senhor. Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem da família da casa de Saul, chamado Semei, filho de Gera, o qual ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra o rei Davi e contra todos os seus servos, embora todo o exército e todos os guerreiros valentes se encontrassem à direita e à esquerda do rei. E o amaldiçoava, dizendo: Vai-te embora, homem sanguinário e celerado. O Senhor faz cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpastes. O Senhor entregou o reino ao teu filho Absalão, este oprimido de males, homem sanguinário que és. Então Abisai, filho de Sárvia, disse ao rei: Por que insulta esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, vou cortar-lhe a cabeça. Que nos importa, filho de Sárvia? Respondeu Davi: Deixa-o amaldiçoar. Se o Senhor lhe ordenou que me amaldiçoasse, quem poderia dizer-lhe por que ele o faz? E Davi disse a Abisai e à sua gente: Vede, se meu filho, fruto de minhas entranhas, conspira contra a minha vida, quanto mais agora esse benjaminita? Deixai-o amaldiçoar, se o Senhor ordenou isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me dê agora bens por esses ultrajes. Davi e seus homens retomaram o seu caminho, mas Semei ia ao longo da montanha ao lado dele, vomitando injúrias, atirando-lhe pedras e espalhando poeira pelo ar. Absalão em Jerusalém. O rei e toda a sua tropa chegaram extenuados à margem do rio Jordão e lá descansaram. Absalão entrou em Jerusalém com toda a sua tropa de israelitas, acompanhado de Actofel. Quando Cusai, o araquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse-lhe: Viva o rei! Viva o rei! Absalão disse-lhe: É essa a tua afeição por teu amigo? Por que não partistes com ele? Não, respondeu-lhe Cusai. Sou eu daquele que o escolheu o Senhor com todo esse povo, e com ele é que eu ficarei. Aliás, a quem serviria eu, senão a seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei a ti também. Absalão disse a Actofel: Deliberai entre vós sobre o que devemos fazer. Actofel respondeu-lhe: Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ficaram aqui para guardar o palácio. Assim todo Israel saberá que te tornastes odioso ao teu pai, e os teus partidários se animarão com maior coragem. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no terraço,
E ali, à vista de todo Israel, ele vinha abusar das concubinas de seu pai. Ora, os conselhos que dava Aquitofel naquele tempo eram considerados como palavras de Deus. Assim se consideravam todos os seus conselhos, tanto para Davi como para Absalão.